Olá, tudo bem? Bora começar o vlogzinho como madrinha de casamento da minha amiga de infância. Então, eu tava treinando, mais tarde, sexta-feira, eu fui fazer meus cílios e a sobrancelha pra ficar bonito, mostrando o espaço de uma ex-colega minha de escola. Após a extensão de cílios, fui tomar um cafezinho, que eu mereço, e voltando pra casa, peguei chuva, mas é só um detalhe. E fui começar os processos. Fui depilar, né? Porque a perna tava dando pra fazer trança. Mas ok. No outro dia cedo, fui depilar o rosto. Então, passei água micelar pra limpar. E tirar os pelinhos do bigode, pelinho que tem no rosto, pra ficar bonitinho. Gosto de fazer isso, não faço direto, tá bom? Aí quando depilei o sovaco também e o braço. Apesar que eu não tenho muito pelo, mas é bom. Depois disso, vou fazer meu skincare diário. E sonhei com esse skincare. E no mesmo dia eu fui fazer minhas unhas. Tinha ido na Boazé, nunca tinha ido. E eu acho muito estranho os outros fazerem minhas unhas, fazer minha maquiagem. Mas eu quis fazer diferente. Então a menina fez francesinha no meu pé e na minha mão. Eu tava achando muito chique, mas é muito agoniante. E esse foi o resultado. As meninas arrasaram, achei muito bonitinho. E mãos prontas. Fui lavar meu cabelo mais tarde, porque eu tinha que ir com ele limpo pra fazer o penteado. Então, fui secar. Apesar que não precisava ter secado, não. Porque depois a menina secou os que eu não consegui secar tudo, porque meu cabelo é muito difícil de secar. E meu secador, ele morre. E para pra você secar com ele, é um dia. E fui fazer a maquiagem antes de ir pro salão. Por quê? Falei assim, vai que enrola, porque eu tenho muito cabelo. Não, vai que enrolava lá e não dava certo. Então, eu comecei limpando meu rosto, secando. E é muito importante vocês hidratar tudinho. Esqueci só de passar creme. Fui tampando as partes vermelhas, apesar que as espinhas que eu tinha eram pequenininhas, mas estava vermelha. Então, passo o corretivo verde e depois um corretivo da cor da minha pele por cima pra ir tampando. E eu gosto de sempre esfregar com o dedo, porque eu não ia molhar a esponjinha e eu sinto que a esponja suga muito produto. Então, secando, tava um calor, não, o que atrapalha é o calor mesmo. Pegar minha paleta guerreira da Boticário, que eu amo ela, e fui passando, não é um corretivo, é um fixador de sombra que eu tenho nela, que parece um corretivo, na pálpebra, e fui fazendo. Vocês viram que a extensão de cílios tá bem pequenininha do que da última vez. Quis testar essa menorzinha, que não pesa tanto no olho. Comecei com um marrom mais claro, só pra dar uma pequena profundidade, e fui escurecendo. E passei um marrom um pouquinho mais escuro, e vou espalhando do final do olho até na frente, sempre deixando um pouquinho, eu não sei te falar cor de kiss, mas viu, deixando um pouquinho onde que vai vir um brilho. Aí fui pegar as sombras pra ver qual que eu ia usar, porque o vestido é vermelho. Então eu tava olhando e fui fazendo. E era pra ser uma coisa assim, não vou pôr muito brilho, mas eu adoro brilho. Então, fui tacando um rosinha, um pouquinho rosa um pouco mais queimado pro vermelho. E fui passando e fui caçar os meus brilhos, que eu não lembrava onde que tava. Até que eu lembrei que os brilhos eu coloquei no meu guarda-roupa, porque a minha penteadeira não cabe. Peguei um que é outra cor, que é branco. E não é brilho, é pigmento. Só que não ficou assim, deu ao tchan. Mas foi o que mais? Fui peguei pra não estragar toda a maquiagem, aí eu peguei um brilho prata que eu tenho e fui passando só no meio, no finalzinho do brilho, entre as sombras. Fui passando nos dois olhos e também reforçando com a sombra, porque eu não tenho cola de glitter. E fui passando um marrom mais escuro no final pra ficar... Porque a maquiagem que eu usei de inspiração era preto. Então eu falei assim, eu não vou passar preto, porque deixa meu olho muito pequenininho, então peguei um marrom mais escuro e fui fazendo. E eu não tinha mais o delineador marrom, que eu deixei secar, idiota aqui, mas eu fui fazendo a preparação. Antes de fazer o olho de baixo, eu vou passar o corretivo, pra estar camuflado as olheiras. E feito isso, fui começar a fazer o olho embaixo, que eu ainda tava pensando assim, não vou fazer só o olho e vou lá depois volto fazer a pele.
Fiz meio que um delineado com a sombra marrom mais escura, pra combinar um pouquinho com a foto. E depois passei um marrom avermelhado também embaixo pra combinar com o vestido, porque eu queria deixar mais parecido possível com o vestido. Então fui tentando, adoro fazer esse... Tinha bom com a sombra, se errou, você passa, ele some. Ficou assim. Agora a base, aí eu decidi, por que você decidiu passar a base? Porque eu pensei assim, o meu cabelo eu sei que demora muito, mas que tá curto, ele tem muito cabelo. Então vai mais de 1 hora pra fazer o penteado. Vai que eu chegava já na hora de me arrumar, e tinha vídeo pra eu gravar, tinha não sei mais o que. Eu vendo que estava gravando e parei, esqueci de cortar. Mas tá, passei a base da Mari Maria, que ela tem uma boa duração. Eu gosto muito dessa base. E ela realmente durou muito. Amarrando meu cabelo direito, que tava soltando. Ai, fica parecendo. Ai, não lembro só do desenho pra falar, mas tá bom. Fui espalhando. Passei mais um pouquinho alguns pontos que eu acho que faltou. E fui passando. Bom que essa base também ela é corretiva. Então dá pra vocês usar ela como corretiva. Eu queria pegar ela mate, porque eu não gosto muito disso, mas de líquida. Mas tá bom, fui passando pó no rosto, porque eu não tenho nenhum contorno e o blush eu não tenho líquido. E fui passando. E sempre é bom vocês ir testando em alguns pontos se deu se o pó pegou mesmo. Fazendo contorno. Fazendo nariz também. Assim, vou testar. Faz tempo que eu não faço nariz, apesar que eu acho que o meu nariz não precisa. Mas fiz, até gostei dessa. Mas pra mim depois espalhar que é o difícil. Aí eu passo sempre o pó, porque aí fica muito escuro. E blush. E um iluminadorzinho. Fui molhei o pincel pra pegar um pouco mais o iluminador. Pra ficar esse glow que dá. Sobrancelha. Levantei minha sobrancelha, bom que ela já tava feita. E peguei um marronzinho e só fui tampando as falhinhas que tem. Porque eu não gosto mais de passar sombra. Por mim, eu só vou pentear pra tirar o excesso de base, esses trem. Mas não vou fazer por mim. Nem parece que fui eu que quis fazer, né? Ai, me obrigar. Passei um brilhinho debaixo da sobrancelha. E no cantinho também. Pra dar uma ajeitada. Fui pro salão. Eu não passei base debaixo do pescoço, nem nada. Porque eu ia arrumar. Aí já quase finalizando. Mostrando o vestido pra vocês. Porque eu não mostrei em nenhum lugar. Eu tava tirando da sacola, nem lavei. Não dá pra lavar. Aí, com que bonito. Aí, me pronta. Meu namorado chegou e já tava me enchendo o saco, passei o perfume. Aí dentro do carro pra ir, porque eu tinha que chegar lá antes das 7, né? Madrinha. Recepção aí demorou um pouquinho pra entrar. Ela chegou bem antes das 7, mas mostrando a minha amiga com o maridinho dela. Mostrando um pouquinho da decoração. Aí, que lindo. Tava tudo perfeito. Tava muito fofo. E eu não peguei esse recadinho. Nossa, agora que eu fui ver que tinha isso. E mostrando o penteado, o jeito que ficou. O lookzinho completo. A maquiagem. Eu passei maquiagem no pescoço pra baixo também. Pra iluminador. E lá na cerimônia. E a entrada. Não me filmaram. Aí, tá. A filmagem que o meu namorado fez pra eu entrando ficou muito feia. Mas a valsinha dele, a cerimônia foi linda. Foi tudo muito lindo. A comida. A festa em si foi perfeita. Comendo. E não quis comer a salada. Eu fui comer, que eu sou fitness. E foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau.